Eu quero conversar sobre esse assunto agora com Rubens Bessac, que é professor de graduação da Universidade de São Paulo, mestre e doutor em Direito Constitucional pela USP. Professor, seja muito bem-vindo. Prazer recebê-lo aqui conosco. Obrigado, Evandro. Obrigado pelo convite. Estou às ordens. Opa, imagina, a gente que agradece aí no fim de semana o senhor topar conversar conosco. Eu quero entender primeiro a sua avaliação sobre a maneira como o Supremo Tribunal Federal vem sendo acionado para impedir, por exemplo, nesse caso, a atuação da CPMI e a compreensão do envolvimento do filho do presidente da República. Pois não, Evandro, que o Supremo possa ser instado a decidir, eu acho que é um padrão do nosso sistema de atuação, de controle de constitucionalidade, então as partes interessadas podem recorrer. O que surpreendeu foi realmente a decisão do ministro Flávio Dino, porque ela contraria a jurisprudência fixada e muito recente da própria Corte, que tem admitido que se quebrem sigilos em bloco. Isso aconteceu, para ficar em dois exemplos, na CPI da pandemia, que não está tão distante assim, e mais recentemente na CPI que investigava os atos golpistas. Então, é mais um daqueles episódios em que, com todo o respeito que temos que ter as decisões do Supremo, não se entende muito a toada que o Supremo está dando. Quer dizer, fica aparecendo, isso que me preocupa muito, Evandro, que as decisões têm sido tomadas ao sabor das circunstâncias. Isso não é bom. Isso é mais um daqueles episódios que joga uma certa névoa na atuação do Supremo, que de resto é brilhante, do ministro Flávio Dino, mas em alguns momentos isso tem esgarçado a relação com os outros poderes, no caso o Poder Legislativo, é uma CPMI, é o Congresso todo, uma CPMI do Congresso, e a cidadania não entende muito essa mudança repentina da forma como o Supremo julga. Professor, em situações como essa, onde há uma decisão de um ministro que impede a atuação de uma comissão, essa decisão precisa passar pela chancela dos outros ministros do Supremo Tribunal Federal, seja numa turma ou seja no plenário do Supremo? Deveria ser assim, mas nós estamos tendo um entendimento, que aliás se exacerbou muito depois desta pandemia, exatamente de 21 e 22, de decisões monocráticas. Só que depois a pandemia passou, as decisões monocráticas foram se avolumando, se espessando. Algumas vezes elas são levadas para a turma, outras vezes a critério do relator para o plenário, mas isso tem sido raro. E é algo que eu acho que precisa realmente ter uma reflexão profunda da sociedade, não só dos juristas que trabalham o direito público, o direito constitucional, mas da conveniência em que as coisas continuem assim. Tem sido assim, tenho dúvidas se a decisão será levada ao plenário. O ministro Flávio Dino é que pode decidir isso. Essa decisão acontece justamente na Suprema Corte, ou seja, não há mais para onde se correr em termos de recurso ou de alteração dessa determinação. O que resta, então, para o Congresso Nacional para tentar, mesmo assim, conseguir o avanço nas investigações da CPMI com a quebra de sigilo que foi impedida pelo ministro? Excelente pergunta, Evandro. Realmente nós estamos aí na presença da nossa Corte Suprema e ela merece todo o respeito, ela que faz o equilíbrio dos poderes, mas quando se percebe alguma coisa assim que foge do script, se me permite essa expressão, anda bem o presidente da comissão, o senador Viana, em pedir uma explicação, e ele faz de uma maneira muito respeitosa, convidando o ministro para que compareça na CPMI, afinal de contas é só atravessar a Praça dos Três Poderes em direção ao Parlamento, ao Senado, para dar explicações de por que tomou uma decisão que me parece um tanto estranha. Professor, eu queria aproveitar a sua participação conosco também para tirar uma dúvida em relação à divulgação das mensagens envolvendo Daniel Vocaro e também o escândalo do Banco Master, que pode colocar o Supremo Tribunal Federal ou aprofundar essa crise que se instala no Supremo desde que essas informações vieram à tona. Porém, essas mensagens trouxeram também um diálogo que não necessariamente diz respeito às fraudes do Banco Master, ou trouxe pessoas que não necessariamente precisariam ou talvez estivessem envolvidas exatamente por conta de um relacionamento que teriam com o dono do Banco Master. Como é que o senhor avalia, sob o ângulo jurídico, essas divulgações que vão para a imprensa e que acabam se tornando até alvo de chacota na sociedade? Uma investigação tão séria começa a virar meme.
É verdade, Evandro, muito bem lembrado. Eu acho que são duas coisas ligadas, mas um pouco diferentes. Quer dizer, a mim me parece muito claro que não vejo nada de errado na divulgação jornalística, nem que seja aquela divulgação mais sensacionalista, porque ela se dá com base na notícia. E a função da imprensa midiática, eu estou na presença de um jornalista como você, é divulgar. Então, eu não vejo, de resto, nenhuma deslize, seja de qualquer jornalista que divulgou, de qualquer órgão midiático. O que está sendo investigado é como isto saiu de uma quebra feita pela Polícia Federal em um celular, parece que tem mais 10, ao que eu ouvi falar hoje, por volta disso, para saber como que essas notícias chegaram. Isso sim, já existe até uma investigação ordenada pelo próprio relator Mendonça do caso. Então, isso vai ser investigado, mas são duas coisas diferentes, né? E daí vem, naturalmente, aquilo que você mencionou, que é motivo de chacota, de memes, coisas pessoais que aí eu acho realmente deplorável, porque não haveria necessidade, elas não têm uma relação. Então, se quebra um sigilo, o que a pessoa está falando na sua intimidade, com a sua companheira, isso realmente eu acho que desdiz o interesse no caso. O que é muito importante é também não fugir da investigação, porque apesar de por enquanto ser uma suspeita e a alegação do ministro Moraes de que não é ele, merece todo o respeito, mas é algo que precisa ser investigado, porque realmente é uma coincidência muito grande de nomes, de circunstâncias, de datas. E, mais uma vez eu digo, em prol da verdade, a cidadania quer saber o que está acontecendo. Pode não ser nada, que se prove então que não é nada e faz parte de uma investigação, tomara que não seja nada, mas pode ser tudo, e daí realmente a investigação tem que prosseguir. Professor, muito obrigado por conversar conosco, viu? Um grande abraço, as portas estão sempre abertas por aqui. Muito obrigado, Evandro. Obrigado e boa noite. À disposição. Boa noite, um grande abraço.